Tudo está fazendo eco, tá dando eco. O seu microfone, Edvaldo, tem hora que ele tá falhando, viu? Tá dando eco aqui no meu notebook. É. Não Vamos sei lá, se pessoal. assim. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo me impressionar com a inteligência e autonomia de máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Em pensar que num futuro próximo, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones, sistemas de segurança, caixas eletrônicos estarão todos conectados e cada vez mais automatizados. Dá para imaginar o impacto que a mecatrônica tem sobre grandes processos industriais. Esses cérebros informatizados otimizam a produção, a qualidade e o funcionamento de sistemas variados. Mas é fundamental dizer, esses cérebros eletrônicos só existem graças ao empenho humano. Os processos industriais hoje acontecem graças a sistemas mecatrônicos, que integram as tecnologias de mecânica, eletrônica e computação, visando a automação de equipamentos e processos manufaturados. Por trás disso estão os tecnólogos em mecatrônica industrial, profissionais com graduação superior, atuantes em toda a indústria. Da produção metal-mecânica às áreas da aeronáutica, alimentos e também em empresas químicas e de desenvolvimento de projetos tecnológicos. Nossa viagem por esse universo começa em Diadema, São Paulo, aqui na Yaskawa Motomen, empresa especializada na fabricação e na customização de robôs para a indústria. O Gustavo, gerente de engenharia, me explicou como é o dia a dia dos tecnólogos de mecatrônica industrial aqui na Yaskawa. Qual é a importância da mecatrônica para o desenvolvimento industrial? Você consegue reduzir custo de produção, sendo mais competitivo, tendo maior qualidade. Você diminui a possibilidade de ter lesões por trabalho repetitivo, etc. Então você dá qualidade para as pessoas, dá qualidade para o seu produto e te torna uma empresa competitiva no mercado. E nesse setor, Gustavo, aonde o tecnólogo em mecatrônica industrial poderia se inserir? Ele é responsável pela criação, né, pelo desenvolvimento dessa solução. A Jéssica, ela é estudante de tecnologia de mecatrônica industrial. Tudo bom, Jéssica? O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a simulação de um dispositivo. Estou verificando todos os movimentos do robô. E qual é a sua função aqui na empresa? Eu sou desenhista. Desenhista? Isso. Obrigada, Jéssica. Vou deixar você trabalhar. Com licença. Todos os nossos projetos são customizados. Então, cada célula dessa que você está vendo aqui, ele segue os padrões que o cliente nos exige, necessários para atender as expectativas de produção dele. Aqui nós temos uma célula, por exemplo, uma célula de usinagem de rack, de bagageiro de carro. Tem pra ele. Sim. Rack de bagageiro de carro Bagageiro. onde vai ali em cima. O Fabiano, não é? Exatamente. Tá? Então o robô Enviei até tem por e-mail pra ele. uma fresa. Quer que eu envie de novo? Que a gente consegue fazer aqui é usinar toda a furação e corte das ponteiras, tá? E aí a importância do tecnólogo como um profissional responsável para desenvolver a solução, nesse número dele? como também responsável por adaptar novas Foi o que o Thelma peças mandou. ao sistema Foi o foi que elaborado hoje... pelos 4h20. Do Teams, né? Tá. Já enviei pra ele. Esse sistema aqui vai ser um sistema um pouco diferente, é um sistema de solda a ponto. Os robôs manipulam pinças de solda por resistência, né? Solda a ponto. E essa célula, ela tem um conceito O cara que a não gente olha, chama mas... de tempo coberto, né? Que é, enquanto o operador ele faz a carga e descarga do lado de lá da mesa, os robôs eles ficam do lado de cá soldando as peças. Quando eles param de soldar, a mesa gira e o operador faz a descarga enquanto os robôs soldam de novo. Então os robôs nunca param, estão sempre produzindo. Muito interessante, né, Gustavo? A variedade de coisas que um robô pode fazer, né? Tanto vários tipos de indústria, como também vários tipos de movimento, como vários tipos de peça, processo.
Se você gosta de tecnologia, de ciências exatas e de criar soluções em equipe, posso apostar que a mecatrônica industrial despertou seu interesse, não é mesmo? A formação de um tecnólogo em mecatrônica industrial envolve teoria, tecnologia e trabalho prático. Aqui no Senai Cimatec, em Salvador, os robôs não são personagens de filmes. Eles estão presentes nas salas de aula. O tecnólogo tem um papel fundamental para a aplicação da tecnologia, para que ela seja efetivamente utilizada na nossa indústria, para que aumente a produtividade dela, ou seja, associar o conhecimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico à atividade humana. Para entender um pouco mais sobre o curso de tecnólogo em mecatrônica, eu fui conversar com o professor Oberdan. Oberdan, me fala onde a gente está. A gente está na Faculdade de Tecnologia do Senai Cimatec, onde a gente oferta os cursos de tecnologia com foco no nosso curso tecnológico de mecatrônica. E esses alunos que vêm procurar o curso? A grande maioria, eles têm muita facilidade nas competências voltadas para física, matemática, computação, eletrônica. Com licença, professora. Tudo bom? Aqui é um laboratório nosso de sistemas mecatrônicos, onde os alunos têm a oportunidade de antecipadamente vivenciar algumas práticas que eles terão na vida real, na indústria. Então, por exemplo, a gente tem robôs industriais, temos inversores de frequências, motores, esteiras. Então, a gente procura dinamizar bastante o curso para que eles possam se adaptar a diferentes situações que eles vão encontrar na indústria. Eles já saem treinados, então eles já estão aptos a exercer a profissão. Então, não tem Por isso a importância de um curso que tenha, como você disse, a maior parte prática. Prática. Sempre gostei muito de robótica desde pequeno. Gostava de lidar com essas coisas, de pesquisar sobre essa área. Quando eu descobri o curso de mecatrônica aqui no Senai, para mim foi uma grande oportunidade. Realizei meu sonho, na verdade, quando entrei aqui e conheci todo esse espaço aqui do Senai, toda essa infraestrutura que tem aqui dentro. Esses alunos não deixaram a menor dúvida de que logo, logo estarão integrados ao mercado de trabalho, se dedicando a novos projetos e tecnologias. O engenheiro Glaucio, da Ford, conversou comigo sobre a importância do tecnólogo em mecatrônica industrial em uma montadora de veículos. Glaucio, o que leva uma pessoa a escolher trabalhar com mecatrônica? Flávio, acho que basicamente é um interesse pela tecnologia, de ver como as coisas funcionam, os dispositivos eletrônicos. Eu acho que esse interesse, essa sede pela tecnologia é o principal fator que leva uma pessoa a escolher a mecatrônica como profissão, assim como estilo de vida. Então, Flávia, aqui começa todo o nosso processo produtivo. A gente vai ver um pouquinho das nossas máquinas em ação e o papel da mecatrônica. Todo esse cenário que a gente está vendo, todo esse contexto, é pura mecatrônica. A gente está vendo os atuadores mecânicos, que são os robôs, e o que eles estão fazendo? Nesse caso aqui, eles estão aplicando os pontos de solda. É um programa de computador, onde o tecnólogo vai ser responsável pela elaboração desse algoritmo. A gente está vendo alguns painéis de porta e esse robô ele tem uma precisão gigantesca para aplicação do sealer anti-flutter, que é basicamente um material que quando ele vai para o forno da pintura ele expande e ele evita a vibração do painel de porta. É como se fosse também uma espuma, né? Exatamente, você usou o termo certo. A gente vê ali aquela caixinha escura, ela é um CLP, um controlador lógico programado. É como se fosse o cérebro dessa máquina toda, que ele que comanda todas as ações. Isso. Ele recebe informações do computador central, através de rede de computadores,
que ele vai distribuir para essa célula que a gente está vendo. E a gente tem aqui 3 caixinhas que são os inversores de frequência. Então, o CLP seria o cérebro, O cérebro. e esse aqui, os executores desse cérebro. Exatamente. Aqui a gente está vendo soldar toda a parte de lateral, teto do carro, aquela união do underbody que a gente chama, que é o assoalho do carro, com todas as outras partes, está acontecendo aqui. Então ele chega lá só encaixado. Só encaixado. E quando terminar lá, ele está todo fixo. Todo fixo. E aí quando sai daqui, o que acontece? Ele vai sofrer uma pintura e depois ele vai para a montagem final, onde ele vai receber as portas, o vidro, o motor, o painel. Eu não sei se você está vendo, mas tem um códigozinho de barra. Sim. Esse código de barra, você sabe aquele sisteminha que tem nas lojas de hambúrguer, que você faz o seu pedido e que aparece na tela? Sim. Isso é disparado para todos os nossos parceiros. Então o carro passa ali, a câmera lê esse código de barra e aí todos os setores que vão ainda acrescentar alguma coisa no carro já ficam sabendo. A motorização, se ele vai ser um carro a gasolina, se ele vai ser um carro a diesel, se ele é um motor 1.0, 1.5. Como você pode ver agora, a gente já tem o nosso produto final pronto para ir para a mão do consumidor. Como a gente estava acostumado já a ver, né? Cheiro de carro novo. E agora esses carros aqui eles vão seguir para os nossos departamentos de teste, onde a gente vai ter muita interação com o profissional de mecatrônica, com os tecnólogos, engenheiros. Essa profissão ainda tem muito o que evoluir. Você sabe que você vai dormir um dia e acordar no outro com uma coisa totalmente nova para se fazer. Porque assim, um sistema automatizado, ele sempre pode melhorar. Você sempre pode afinar, deixar ele de uma forma mais sutil. Hoje viajamos pelo mundo da mecatrônica, uma das áreas mais tecnológicas da indústria. Assim ficou fácil de entender porque os profissionais da área são tão apaixonados pelo que fazem. Afinal, o dia a dia deles é realmente instigante. Eu vejo você no próximo programa com mais uma profissão do futuro. Até breve, hein? Porque senão acumula. Bom, pessoal, vamos lá agora, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Espera aí. Vocês estão vendo minha tela aí? Boa noite. Boa noite. Posso falar com o senhor rapidinho antes de começar a aula? Sim, à vontade. Eu sou um dos representantes da Eletrotécnica de Areias. E sábado, quando a gente foi na aula presencial, a gente falou para a professora que as aulas presenciais e online não estão sendo compatíveis, sabe? Por exemplo, o senhor deu semana passada sobre SPDA, só que sábado agora foi sobre instalação de campainha, instalação de interruptor intermediário. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Certo. O que... pode terminar. Quando a gente foi fazer a aula lá, a gente tem que primeiro saber o diagrama, né? Multifilar, unifilar, sendo que o senhor não nos ensinou como fazer isso. Sim. Certo? Aí a gente fica meio perdido, porque as coisas não estão saindo como a gente desejava. Sim. E tá tudo muito desengonçado. A gente tendo essa dificuldade. O que pegando essa pauta sua aí, José, o que acontece? Já vou esclarecer para todos os alunos aqui. O pessoal da coordenação não tinha ainda e não atualizou a planilha. Hoje, devido a uma reunião que nós tivemos aqui, de 3 horas, a gente ficou praticamente quase toda a tarde envolvido com isso. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu quero pegar o contato dos professores de Areias, Araripina, Cabo, Caruaru e todos os que ficam aí na parte do Nordeste de Pernambuco, para que eu possa alinhar com eles. Por quê? O que acontece? Para não ter esse problema, certo? Então, a partir dos próximos encontros, eu quero fazer com que haja, né, o meu alinhamento com os professores presenciais, ok? Então, mas por que o senhor não fez isso antes? Hã? Por que o senhor não fez isso antes? Esperou esse tempo todo para fazer? Porque a UC começou tem pouco tempo e hoje eu tive uma reunião durou 3 horas.
Me É tomou porque muito na tempo. UC dela, a UC da eletricidade básica, isso aconteceu várias vezes também, que não Sim, alinhava as aulas, sim, sendo que a gente não falava, né? Porque, não sei, sim. sabe? Muitas vezes a aula do senhor e a aula do presencial não tinha nada a ver, não batia. Certo. Ô, professor, Pois não. professor, boa noite. Eu sou de Areias também. Professor, Sim. essa presencial não começou há pouco tempo, não, viu? Já tem 3 sábados já que a gente tá nela. É. Mas vocês não tiveram? Como é que é? Eu não entendi. Vocês não tiveram? Não, já tem 3, a gente já fez 3 aulas práticas já, no caso, 3 3 aulas. sábados. Aham. Só um instantinho. Vou mostrar um Aí negócio aqui para eu você. acho que esse tempo todo que a gente já tá lá, já era para vocês terem alinhado, né? Justamente. Mas aí o que que acontece? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês que tinha que ter sido feito. E assim, professor, desculpa entrar, eu sou de Adelim de Areias. Sim. O pessoal que não tem base de elétrica fica perdido, porque dá uma coisa na teoria e na prática é outra totalmente diferente. Aí a turma fica. O pessoal que não tem base mesmo, a maioria dos meninos da turma a gente tem uma base boa. Mas o pessoal que não tem, que está começando, fica totalmente perdido. Não, eu entendo perfeitamente, pessoal. Fica pensando que é 2 cursos diferentes que tá Sim. aparecendo. Não, Viu? eu entendo. Aí é só para alinhar isso aí. Eu sou, como agora pegou o contato dela, falar, explicar, ó, eu tô dando isso aqui. Se for o caso, manda a videoaula para ela ver, ou vice-versa, vocês se alinharem. Somente, professor. Não, e vocês estão completamente cobertos de razão, pessoal. O que que acontece? Eu vou tomar esse tipo de atitude, sabe? Porque olha o que que... Deixa eu ver aqui. Ah, deu certo aqui. Olha o que que acontece. O pessoal também, eles têm que nos ajudar. Olha só. Essa aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, tô vendo, sim. O quê? Esse aqui é uma planilha da turma de cabo. Por exemplo, é cabo, né? Isso mesmo, cabo. Vocês já estão aqui, ó, em instalações elétricas prediais. Aqui é o início e aqui é o fim da UC. Olha só. Para quem que eu vou contactar? Sendo que aqui tinha que ser o nome do professor presencial. Tá vendo? E aqui não mudaram. Aqui já sou eu. Não é mais Elisita, não é mais o Diego Jacobino, não é mais a Kelly. Eu só comecei a aparecer aqui. O que que acontece? Eu falei com o meu supervisor hoje. Eu vou fazer todo esse plano de ação a partir de amanhã. Então, pessoal, peço a vocês humildemente, mais uma vez, um pouco mais de paciência, tá? Eu amanhã já vou correr atrás disso tudo. Podem ter certeza disso, da minha palavra. Eu vou correr atrás disso e nós vamos resolver esse problema de alinhamento. Porque eu sei muito bem que tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, não estavam tão alinhadas assim, mas o que acontece? Amanhã mesmo eu vou correr atrás desses contatos, desses professores, para nós já fazermos os alinhamentos. Vou salvar aqui e, quando tiver a próxima reunião quinzenal, eu já vou bater forte e falar o seguinte: o pessoal, já para as unidades, o pessoal, vocês têm que nos ajudar aqui. Porque o que acontece? A gente perde muito tempo e por exemplo, no monitor, e ele entrar em contato com a unidade para que vocês mandem o contato do professor presencial para nós, tutores. Então, já deixem já listado nas planilhas, o que, como vocês viram lá, já deixem listado o nome das pessoas, ou um e-mail, ou um telefone, que seja válido para aquele dia, porque tem professores lá que eles já deixam o número de telefone, e o que acontece? Você entra em contato, não é o telefone da pessoa. Isso já aconteceu comigo. Entrar em contato com o nome do professor e quando eu for ver, era uma mulher. E não era o professor presencial. Beleza? Então, escrevam aí. Eu mesmo, amanhã, eu vou tomar providências quanto a isso e eu vou atrás dos professores presenciais para que eu tenha contato deles aqui comigo. Tá ok? Beleza? Beleza. É que nem o pessoal de Areias. Olha o que Rapidinho. aconteceu. Eu já termino aqui e já digo isso de antemão. É nossa responsabilidade ir atrás do professor presencial? Sim. Mas olha o que acontece. Às vezes você está abarrotado de tanta turma, e o que acontece? É bom, às vezes, o professor presencial já ir se adiantando. Um desses exemplos é o professor Paulo Martins aí de Areia, se eu não me engano. Que quando a gente estava trabalhando com eletricidade, ele estava seguindo o quê?
o cronômetro, o cronograma, de acordo com o que estava já o quê? Programado. Tanto é que ele falava assim, pô, mestre, aqui nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo outro. Ele já passava para mim as demandas da turma e eu já passava as demandas aqui para o momento presencial. Tanto é que nesse ponto, não tanto assim, o pessoal de Areias já não reclamava tanto. Agora os demais sim, porque eu não tinha contato com os outros professores. Aí fica difícil. Aí o que acontece? Uma planilha assim bem cronometrada, ela vem o nome dos professores com e-mail ou então qualquer coisa que eu entre em contato, ok? Mas aí, pessoal, eu vou, como eu disse para vocês, eu vou entrar em contato amanhã mesmo. Eu vou correr atrás disso e vou correr atrás mesmo desses professores e vocês podem ter certeza. Eu vou fazer o máximo de mim para que tenha um melhor alinhamento possível, tá ok? Certo, professor, obrigado. Outra coisa, as SAPs que estão na plataforma ainda não tenho condições de fazer, porque, como eu falei, né, a gente não Beleza? aprendeu diagramas unifilares, multifilares, entendeu? Beleza, pessoal? Todo mundo está me ouvindo? Beleza. Professor, tá me escutando? Professor, Sim, estamos Pessoal? bem, professor. Também uma Estão questão todos do me AVA, ouvindo? que nem para todo mundo o AVA está abrindo, professor. Não sei Gente, o que estão me está ouvindo? acontecendo. Mas será que meu microfone caiu? não, tá ouvindo, tá ouvindo. Não, estou ouvindo, professor. Ouvindo, professor. Pessoal, estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, sim. Sim, professor. Tá me ouvindo? Sim, alto e bem claro. Professor, só uma sugestão, assim, feito, a gente tá predial, Pessoal, estão me ouvindo agora? tá ouvindo? Todos assim, só uma sugestão, Deixa eu ver Sim, aqui. professor. Estamos ouvindo, sim. Não era para, assim, um exemplo, Pessoal, estão me ouvindo agora? sim, tá. Beleza. É porque para mim aqui ficou mudo. Mas, como eu disse a vocês, eu vou entrar em contato amanhã, vou correr atrás disso para que nós façamos o melhor alinhamento possível, tá bom? Pessoal, podemos começar então? Professor, só uma última coisa. Pois não. As SAPs que estão na plataforma, como eu falei para o senhor, né, a gente não aprendeu diagrama unifilar, multifilar. Então, Sim. assim, eu não sei por onde começar, não sei como fazer, entendeu? As Sim. SAPs que o senhor enviou. Aí eu Não. até mandei mensagem para o senhor, mas não sei se o senhor entendeu o que eu quis dizer. Não, Enfim. eu vou tratar de diagramas hoje. Tá certo. Beleza? Beleza? Vou falar hoje sobre A diagramas. gravação vai estar disponível amanhã já? Sim, Dessa já vai aula? estar amanhã. Ok? Pronto, eu infelizmente vou poder ver agora, mas amanhã eu vou assistir, certo? Não, tranquilo. A gravação vai estar disponível e, como eu disse a você, eu vou entrar em contato com os professores presenciais, tá bom? Certo. E que espero que isso resolva e que até nas outras disciplinas já as próximas aconteça Não, o mesmo, beleza. tá? E isso aí, pessoal, é muito importante esse feedback que vocês dão para mim, ok? É muito importante. Como vocês viram, a culpa não é nossa de planilha ficar daquele jeito, né? Mas eu vou correr atrás para que vocês tenham o melhor alinhamento possível no momento presencial, ok? Ok, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Ok. Professor, rapidinho, só uma Sim. sugestão. Sim. Professor, na próxima, não sei se o senhor participa da formação no cronograma das aulas. O Sim. ideal era botar logo uma NR10 e uma 35 para você começar a predial. É só uma sugestão. Você entendeu? Porque tem muita gente que não sabe nada, assim, um exemplo, tá ligado? Sim. Aí Não, o ideal é antes de começar Você predial. está querendo me sugerir a questão das normas? Isso, vim logo Não, uma nós vamos ter norma. tempo para isso, sabe? Porque o que eu estou pensando aqui? Foi até bom você me falar isso, Adelino, porque eu vou falar sobre diagramas aqui já para dar um norte na primeira atividade que vocês estão falando. E na próxima eu já quero trabalhar com vocês sobre as normas regulamentadoras. Então, para mim não esquecer, quem quiser, anote aí, próxima aula vai dar no dia 11, trabalhar normas regulamentadoras, tá ok? Beleza? Ok, só uma sugestão. Beleza, valeu. Sim. Não, por nada. Vamos lá, pessoal. Instalações elétricas prediais. Nós vamos falar aqui sobre diagramas elétricos, tá? E vamos falar sobre a diferença entre esquemas e diagramas. O que é diagrama? Conceitualmente, diagrama nada mais é do que uma representação daquilo que você está montando, tá? Em relação a uma instalação elétrica ou então parte dela. Um diagrama, ele é composto por símbolos, gráficos, conjuntos de normas que vão delimitar e delinear aquilo que você vai trabalhar na prática, no cotidiano.
Aqui, neste caso, eu tenho um diagrama elétrico, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um diagrama elétrico, com as disposições e também o que? Os materiais com que eu vou trabalhar, como, por exemplo, o rotator, o relé térmico, e por fim, o que? O motor elétrico trifásico, e isso aqui é simulado em softwares como, por exemplo, o CAD Simul. Pois muito bem, diagramas elétricos. Pessoal, nós temos normas regulamentadoras, como, por exemplo, eu tenho a NBR 5410, que ela fala a respeito dos aterramentos e o que? Manipulação em baixas tensões, tá? E aqui no caso de diagramas elétricos, eu tenho a NBR 5444. Qual que é a diferença aqui, professor? A diferença é que a NBR 5444, ela não é obrigatória. Ela é muito mais um guia prático, tá? Que não é obrigatória mais, mas sim um manual, como eu posso chamar, para que você tenha símbolos e gráficos bem delineados, para que você possa fazer as instalações elétricas prediais da melhor forma possível. Em contrapartida, esquemas elétricos, eles já vêm com uma riqueza maior de detalhes, correto? Onde eu apresento o quê? Imagens, símbolos, desenhos, palavras, entre outros, onde eu possa o quê? Movimentar qualquer tipo de elemento que eu venha fazer dentro da minha instalação elétrica. Ok? Beleza. Em relação a diagramas elétricos, eles têm normas e padrões, símbolos gráficos para determinar o quê? As instalações. Por exemplo, este símbolo que eu estou circulando aqui já é o quê? É o terra. Este aqui já é o fase, por exemplo. Ok? No que eu estou instalando dentro de uma casa, por exemplo. Ok? Esse aqui é apenas uma ilustração daquilo que nós estamos fazendo, que vocês vão conhecer mais adiante. Em relação ao esquema elétrico, os esquemas elétricos, eles utilizam de enorme quantidade de elementos para ilustrar e mostrar como que eu tenho que fazer o quê? Uma instalação. Neste caso, eu tenho fio fase, eu tenho fio neutro, e esse aqui, por exemplo, é um disjuntor monofásico, que eu vou fazer o quê? Eu estou colocando ele para que não haja sobrecorrente e muito menos sobretensão. E eu tenho aqui o meu fio fase sendo ligado para um interruptor simples, a fim de que o meu fio de retorno seja completamente protegido quando houver o quê? Uma sobrecarga ou então uma sobrecorrente, a fim de proteger justamente o quê? A minha lâmpada comum de 127 volts. Pois muito bem. Nós temos determinados tipos de diagramas elétricos. O que é importante aqui é ter a noção de que esses diagramas obedecem padrões e que têm uma linguagem universal, não somente no Brasil, mas também em outros locais do mundo, que seguem isso aqui, seguem essa linguagem. Como diagrama funcional, por exemplo, ok? Vamos começar por ele, em relação aos tipos de diagramas elétricos. O diagrama funcional, ele determina como vai ser a fase, o retorno, o terra, e como os elementos como contadores, relés térmicos e também o elemento primordial, que no caso aqui seria o motor, estarão que ligados em relação ao retorno, à terra e também o terra, ok? O que ele permite? Ele permite uma interpretação rápida, clara e evidente. Ele mostra os componentes do circuito, a fim de que se pareça ao mais próximo possível da realidade. Então, quando você vê esse tipo de diagrama, você está lidando com um diagrama do tipo quê? Funcional.
onde cada elemento está sendo instalado e que tem que se parecer ao máximo possível com a realidade. O diagrama unifilar, ele já tem a característica própria dele, onde eu tenho que demonstrar de maneira rápida e sucinta como que o circuito vai ser montado, como que os símbolos estão interconectados uns com os outros, ok? De um modo geral, o eletricista, ele entende justamente o quê? Uma instalação rápida e concisa. Portanto, aqui, por exemplo, eu tenho um contator. Aqui eu já tenho um relé e, por fim, eu tenho o meu motor elétrico. Tudo isso ligado ao meu fio, que tem o quê? 220 volts de tensão e ligado a uma frequência de 60 Hz. Em resumo, professor, a diferença entre o funcional e o unifilar não aparece tantos detalhes. A finalidade, reduzir ao máximo possível o tamanho, mostrando que a similaridade daquilo que o técnico eletrotécnico vai ter que mexer no seu cotidiano. Outro ponto em questão, o diagrama unifilar, ele valoriza, em resumo, aquilo que é o quê? Aquilo que é de praxe, aquilo que você vai lidar e aquilo que é voltado para a nossa linguagem. Um dos termos, não, melhor, um dos aplicativos que nós lidamos com isso é o Weka. E ele determina como que você pode instalar diagramas do tipo unifilar, multifilar e também funcional. Só que esse Weka aqui, esse aplicativo, ele faz esse tipo de estruturação, mas só que depois de 10 dias ele começa a cobrar o quê? Para você utilizar ele. Ele é muito limitado. Mas um outro aplicativo que nós podemos utilizar é o CAD-Simul. Quem quiser, pode baixar o CAD-Simul. Ele ajuda nessa o quê? Demonstração. Ok? CAD-Simul. Muito bem. Vamos mais adiante. O diagrama multifilar. Perdão. O diagrama multifilar. Em relação ao diagrama unifilar, o diagrama multifilar já determina os caminhos e as passagens com que a corrente vai ser transferida, a energia vai ser emitida e quais são o quê? Os detalhes que a minha instalação vai ter. Por exemplo, botoeiras, aonde que eu vou ter que colocar um relé, uma outra entrada, uma outra abertura para que eu possa escolher se, por exemplo, eu ligo uma partida direta de um motor, depois eu tenho como desligar. Tudo isso é o diagrama multifilar que ele vai demonstrar para mim, ok? Em contrapartida, esses diagramas não são muito o quê? Não são muito utilizados e são mais difíceis de interpretar, dependendo daquilo com que você está o quê? Trabalhando. Sempre digo isso. E por que multifilar? Porque ele significa o quê? Muitos fios, ou seja, é aquilo que você está fazendo com uma interação com 4, 5 ou 6 ações ao mesmo tempo, tá ok? Já o diagrama trifilar, em muitos casos, ele acaba gerando algumas dúvidas, principalmente para o pessoal da automação industrial e da eletrotécnica. Por quê? Porque nesse caso aqui, pessoal, o trifilar, ele já apresenta os comandos elétricos, sempre com o quê? 3 fases no sistema elétrico trifásico. Então, ele já tem uma riqueza maior de detalhes do que o quê? Multifilar. Porque você está trabalhando em 3 etapas diferentes, com as suas derivações. Tá ok? Beleza? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Sim ou não, pessoal? Está sendo esclarecido? Até o momento não, tá tranquilo. Então, beleza, vamos em diante. Os tipos de diagramas elétricos. Quando você mexe numa casa, por exemplo, você vai ter o que? Elementos que vão determinar o que? A simbologia e como essas instalações vão ter que ser feitas. Por exemplo, aqui no caso de diagramas elétricos, quando eu bato o olho, eu já tenho que a noção de
tomadas e quadro de distribuição. Como que isso vai ser o quê? Distribuído. Estas aqui já são as tomadas de 600 VA. Essas aqui já são as tomadas que vão ter o quê? Potência de 11.140 watts e essa aqui de 800 watts. E como o diagrama está sendo o quê? Construído. Como as lâmpadas vão ser instaladas, como o quadro de distribuição tem que ficar mais perto da copa, como que o banheiro tem que ser iluminado, tudo isso. Mas tem um porém. Aqui no caso, ele só está demonstrando como que as tomadas vão ser o quê? Instaladas. Mas não está demonstrando como que aqui vai ter que ter um diagrama de um fio de fase, um fio terra, por exemplo. Eu tenho que aterrar. Tudo isso, pessoal, o AutoCAD e os demais softwares que trabalham com isso já delimitam isso para nós automaticamente. Aí vem a pergunta, professor, o que então eu tenho que conhecer? Você tem que conhecer a simbologia de como que você está trabalhando. Como nós estivemos na aula passada, nós falamos sobre TUG, sobre as tomadas de diferenciação. Por exemplo, nós falamos sobre TUGs, falamos sobre tags, ok? Como que elas têm que ser o quê? Instaladas. Aqui, neste caso, como você pode ver, mas está bem claro, deixa eu ver se aumenta aqui. Ainda assim está bem claro. Eu já tenho aqui o quê? Neste fio de 1,5, onde vai passar 16 amperes, a iluminação externa vai ter que ter uma tomada de 360 watts. Eu tenho aqui uma fase e eu tenho aqui um neutro, ok? Todos esses símbolos aqui determinam que naquela extensão, naquele local, eu tenho uma tomada do tipo TUG, que vai ter que ter 500 watts de potência. Eu tenho terra, um fase e um neutro, e tudo isso delimitado dessa forma. Para evitar o quê? Acúmulo de informações aqui. Às vezes, pessoal, é bom desenhar isso aqui de maneira separada, justamente para ter o quê? Para evitar o que nós chamamos de poluição visual que nós temos no nosso projeto. Imagina você colocar aqui todos esses símbolos aqui nessas instalações. O desenho fica muito carregado. Por isso que é sempre bom, quando você fazer uma instalação, certo? Você colocar o quê? Isso aqui de maneira separada, para que você tenha a maior visualização e melhor nitidez possível, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podemos ir mais adiante? Pode sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Professor, rapidinho. Pois não, pode falar. Professor, volta uma tela só. Essa aqui? Você fala? Essa aqui? Aqui já é o disjuntor, né? Um exemplo aqui que está pequenininho para mim, 16 ampere aqui nessa parte vermelhinha. Sim, aqui no caso, né? Isso. Sim. Aí já é o disjuntor no caso, né? Sim. De cada ligação. Isso. Aí o que acontece? Neste caso aqui, aí tem gente que me pergunta assim, mas professor, como que eu vou saber qual que é a corrente que tem que passar por aqui, tal, nesse TUG aqui? Pois muito bem. Quem determina isso é a norma 5444 e também a 5410, que elas se complementam uma à outra. Tá ok? Então, isso aqui já está totalmente esquematizado. Quando você for em campo, tá? Isso aqui já está completamente determinado. Você somente faz a instalação e averigua se essa corrente que está vindo vai ser de 32 e qual vai ser o quê? O plug que você vai determinar, se é um plug ou se é uma instalação, uma tomada comum. Tá ok? Entendi, beleza. Beleza? Isso aqui já é determinado. Tá ok? Pessoal, podemos continuar? Sim, professor. Pode continuar. Beleza. Vamos mais adiante. Um dos pontos mais importantes do diagrama, pessoal, são as simbologias que vocês vão ter que lidar. O que acontece? Hoje em dia, nós utilizamos muito o AutoCAD como um software que determina tudo isso.
O AutoCAD, ele já tem as formulações já prontas dos desenhos. Professor, só um instante, professor. Sim, pois não. Agora, beleza. Era isso que eu ia falar agora para o senhor, porque estava em zoom a sua tela. Sumiu o zoom? Sumiu, apareceu agora, tá inteiro agora, porque estava aparecendo a metade aí. Ah, tá. Não, é porque um outro aluno tinha pedido esse aqui, aí ele tá muito pequeno, eu aumentei. Tá ok? Perfeito, professor. Tranquilo. Podemos continuar então? Pode sim, professor. Valeu. Beleza. Por nada. O que acontece? Eles são determinados por símbolos, tá ok? Então, o que acontece? Quando eu trabalhava aqui no Detran de Goiás, como estagiário, a gente utilizava o AutoCAD para fazer a questão das conversões para modificação do que eles iam mexer nos blocos, tá bem? Principalmente com questão de fiação. Um detalhe muito importante é o seguinte: quando você faz isso, dependendo do que você vai mexer, tem gente que não conhece a questão dos códigos e também dos gráficos que estão sendo colocados lá. Então você tem que especificar. Um caso lá que aconteceu. Tinha uma tomada que ela tinha que ser colocada a 1,5 metros de altura. Ainda bem que nós vimos isso. E o rapaz colocou ela a 30 centímetros do chão. Mas, professor, isso é um perigo? Totalmente. Por quê? Você compra um equipamento, vamos supor lá que você está comprando uma impressora. E aí o que acontece? O plug da impressora, ele é pequeno, dependendo daquilo que você vai trabalhar. Se você estica muito ou força muito com uma entrada como um T, por exemplo, isso pode afetar diretamente no funcionamento da impressora. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que pedir para tirar a tomada e colocar ela a 1,5 metros de altura. Então, é por isso que as simbologias elas são usadas. E são do tipo quê? Padronizadas. Tá bom? Então, quem determina isso aqui? Como eu disse para vocês, é a norma 5444. Deixe-me diminuir aqui mais uma vez. É a 5444. Beleza. O que acontece? Como eu disse aqui para vocês, a norma 5444, ela não é obrigatória, mas ela é um norte para o profissional que trabalha na área de energia elétrica de instalações. Pois bem, então dentro dela, nós temos o quê? Nós temos os gráficos e símbolos com que nós vamos trabalhar. Professor, é importante nós conhecermos estes símbolos? Sim. Ok? É muito importante que vocês já conheçam. Um profissional bem gabaritado há muito tempo no mercado, logicamente, ele já tem essas normas já dedicadas, né, já gravadas dentro da cabeça. Tanto que ele já viu isso. Mas o que acontece? Olha só o que nós temos aqui de simbologia. Por exemplo, condutos de distribuição. Olha só. Eu tenho um eletroduto embutido no teto ou na parede. Quanto que tem que ter esse diâmetro aqui? 25. Se esse eletroduto está embutido no piso, olha a simbologia que tem que ter. Se eu tenho um telefone nessa instalação e ele está no teto, ele tem que vir com o quê? Um riscado simples. Se o telefone tem que vir no piso, ele já tem que ter esta simbologia. Então, para cada tipo de instalação, para cada tipo daquilo que você vai trabalhar dentro de uma instalação elétrica, você tem que ter o quê? Uma simbologia que você vai utilizar. Aqui no caso, eu tenho um condutor fase. A simbologia dele já é essa. O neutro, desta forma. O de retorno, desta forma. E o terra, desta forma. Professor, por que isso aqui é importante? Quando você for, por exemplo, lidar com a parte de subestações, em que você tem que lidar com a norma 5410, você vai ter essas mesmas simbologias aqui. Por exemplo, se você está lidando com uma subestação e você está ligando, vamos supor, um gerador. Está lidando com um gerador lá. Ok? O que acontece?
Se essa instalação não tiver o terra, tiver só o neutro, o que acontece? Uai, qualquer pessoa que chega lá, então, está tomando um choque elétrico ou então está tendo uma variação do campo eletromagnético. Por que isso está acontecendo? Você pode pegar a planta, bater o olho. Ah, porque o instalador ele não colocou o terra aqui, ó. Então as cargas estão aqui em movimento. Isso aqui pode causar problema. Isso aqui pode trazer para nós uma queima do gerador. E isso aqui gera o quê? Prejuízos para a empresa. Então é importante o aluno conhecer essas normas, ok? Quando você vai no Google, por exemplo, e coloca lá assim, NBR 5410, 5444, resumo PDF. Aparecem simbologias e como elas são utilizadas e como elas são indicadas. Por exemplo, essa simbologia aqui já é o quê? De um eletroduto que desce. Essa já é a simbologia, porque já é padronizado, já é padrão internacional. Agora aqui, caixa de passagem no teto, ela utiliza o quê? Essa simbologia. E as dimensões tem que ser em milímetros, não pode ser em centímetros. Tá bom? Beleza. Vamos mais adiante. Condutor de 1 milímetro quadrado de fase para campainha. Eu tenho que ter essa simbologia. Condutor de 1 milímetro quadrado neutro. E agora aqui, de retorno. Todos esses determinados de maneira o quê? Padronizada. E todos com o quê? Com as indicações. Neste caso, olha o sistema de calha que tem que ter. Eu tenho que ter luz e força. Eu tenho que ter uma ligação por telefone. Eu tenho que ter uma ligação por PABX ou então com ramais, se for, por exemplo, um hospital ou então uma empresa. E eu tenho aqui os padrões de comunicação que eles têm que ser feitos. Beleza? Então, o que eu disse aqui para vocês? Em resumo da obra. Diferentemente do outro padrão, esse aqui eu tenho que uma residência e que vocês podem ver como as instalações aqui, elas vão ser o quê? Instaladas. Com relação ao quê? Aos fios que têm que ser ligados com fase ou de retorno, com terra, por exemplo. As tomadas que têm que ser colocadas, como e qual a fiação que eu tenho que colocar, tá ok? Tudo isso, os quadros de distribuição. Pois bem, tem gente que tem como fazer isso. Dentro do AutoCAD, nós temos como fazer isso, ok? Apagar as layers, que são as linhas, né, que nós estamos utilizando, ou então os símbolos. No AutoCAD, você pode pedir para desligar, por exemplo, a questão dos fios, e aí só aparece como eles vão ter que ser o quê? Ligados. Se você quiser apagar as tomadas, acontece da mesma forma. E depois você liga essas layers mais uma vez. Em detrimento aqui, resumo. Pessoal, conheçam as normas, tá ok? Conheçam como que vocês vão ter que trabalhar, tá ok? Por quê? Porque é muito importante que vocês conheçam os equipamentos como DPS, DRs, fusível, como que vão ser instalados no diagrama aqui, se você tem que trabalhar com isso, que é uma área que você vai ter que lidar, ok? Outro ponto em questão. Eu mostrei para o pessoal da aula passada sobre como fazer o quê?